Bom, pessoal, boa noite novamente. Como vocês sabem, a aula está sendo gravada, tá? Se alguém tiver ali alguma impossibilidade de, né? Se alguém achar que não é apropriado gravar a aula, por favor, se coloque, que a gente vê outra estratégia, tá? Se não, podem permanecer como estão, que eu vou entender que estão todos e todas de acordo. Bom, pessoal, na aula passada, nós falamos sobre, né, as 4 principais escolas da antropologia contemporânea. Tá? A escola sociológica francesa, a escola britânica, estrutural funcionalista, a escola culturalista, que são as escolas que nós vamos ver daqui para frente de forma aprofundada, junto com o estruturalismo francês, e ficou faltando apenas a gente falar um pouco sobre a escola interpretativa, tá? O paradigma interpretativo, né? Então, retomando um pouco, pessoal, a gente estava discutindo na aula passada o texto do Roberto Cardoso de Oliveira, em que ele vai, né, fazer uma leitura crítica do conceito de paradigma. Tá? Ele vai dizer que o conceito de paradigma, né, como um conjunto de explicações sobre determinado fenômeno, né, que à medida que é atualizado, né, à medida que um paradigma é atualizado por outro paradigma, né, esse conjunto de explicações deixa de existir e abre espaço para outro. O Roberto Cardoso de Oliveira ele vai dizer que essa visão não se aplica às ciências sociais, em especial à antropologia, esse conceito de paradigma do Thomas Kuhn. Né? Lembrando o paradigma como um conjunto de explicações sobre determinados fenômenos que, à medida que ele é atualizado, ele é substituído por um outro conjunto de explicações mais apropriado, mais eficiente. Tem um paradigma, por exemplo, geológico, no sentido de que a Terra era o centro do universo e todos os astros giravam ao redor da Terra. Esse paradigma, ele, à medida que os instrumentos científicos foram evoluindo, esse paradigma ele cedeu lugar a um outro paradigma, que é o paradigma heliocêntrico, de que o Sol está no centro do universo. Tá? E aí, o que é que o Roberto Cardoso de Oliveira está dizendo? Olha, a visão de paradigma ela é importante, é interessante, mas ela não se aplica à antropologia. Na antropologia se aplica a visão de matrizes disciplinares. Porque na antropologia, vários paradigmas convivem um com os outros. Um paradigma não deixa de existir quando surgem outros. Ele se atualiza, mas ele não deixa de existir. Nesse sentido, é mais apropriado a gente falar sobre matrizes disciplinares. Tá? E aí o Roberto Cardoso de Oliveira ele vai apresentar esse quadro para nos apresentar as 4 matrizes do pensamento antropológico contemporâneo, tá? Que são a escola sociológica francesa, o estrutural funcionalismo britânico, o culturalismo norte-americano e a hermenêutica, o interpretativismo do Clifford Geertz. Então, todas as ciências nascem dessas 2 tradições filosóficas, a racionalista, o intelectualista e a empiricista. Tá? E falando mais especificamente das ciências sociais e da antropologia, né, nós trabalhamos com 2 perspectivas de temporalidade histórica. A sincrônica, que desconsidera o tempo histórico mais amplo, focando apenas nas particularidades históricas e culturais de determinado grupo, procurando elementos culturais que permanecem, mesmo, né, com o mundo globalizado, com o avanço da globalização. Essa perspectiva sincrônica é utilizada pelos antropólogos para auxiliá-los na identificação desses elementos culturais que permanecem ao longo do tempo, sem interferências históricas. Tá? E a gente tem um paradigma não, desculpa, estou cansado. Aí a gente tem essa perspectiva de lidar com o tempo histórico diacrônica, que é quando o pesquisador da antropologia ele vai levar em consideração as transformações culturais promovidas pelo contato,
né, pelas transformações históricas que acontecem no mundo globalizado. Tá? Então, nós falamos como a escola sociológica francesa, que é racionalista, trabalha essa perspectiva sincrônica. Nós falamos sobre como a escola britânica, que é empirista, trabalha essa perspectiva sincrônica. Nós falamos como a escola culturalista, que é empirista, trabalha a perspectiva diacrônica, né? E hoje vamos falar sobre como a escola interpretativa ou interpretativista, ou mais ainda hermenêutica, trabalha numa perspectiva racionalista e diacrônica. Tá? O principal nome, pessoal, da escola interpretativa é esse aqui. Tá? É um antropólogo chamado Clifford Geertz. Vocês vão ver a partir de Antropologia 2, se me falha a memória. Talvez Antropologia 2. Tá? O Clifford Geertz é muito interessante. Ele vai ser o responsável por trazer à tona uma crítica interessante ao Malinowski. E a partir dessa crítica que ele vai fazer ao Malinowski, especialmente pegando um diário de campo do Malinowski, que o Malinowski deixou guardado, porque era um diário pessoal, ele vai dar uma nova roupagem para a antropologia, né? Destacando o papel central que a etnografia, a escrita sobre o outro, ela tem para a antropologia. E mais, destacando que o instrumento de renovação da antropologia, né, para além das suas abstrações teóricas, está no trabalho de campo, na escrita etnográfica. Segundo o Clifford Geertz, é ali que você vai encontrar instrumentos de renovação da disciplina. Tá? Então, ele se afasta dessa crítica conceitual e ele vai focar os seus esforços numa crítica metodológica, numa reflexão metodológica. O Clifford Geertz ele tem uma perspectiva interessante, muito racionalista, no sentido de que, para ele, o conhecimento antropológico, o conhecimento sobre o outro, ele vai emergir do texto escrito. Transcende a própria razão, ou melhor, transcende a própria razão do antropólogo. O que é que ele vai dizer? Olha, a cultura é como um texto escrito. Tá? E cabe ao antropólogo ler a cultura para interpretar a cultura. Mas para a gente ler a cultura, a gente precisa colocar a cultura no papel, descrever tudo o que a gente observa relacionada à realidade cultural do outro. Então, o que é que o Geertz está dizendo? Existe uma razão, uma racionalidade transcendental, uma razão transcendental que transcende o próprio antropólogo, tá? E o próprio grupo estudado. E a gente só vai conseguir captar essa razão no texto. Então, o Clifford Geertz vai dizer assim: quanto mais detalhado e mais descritivo for o texto etnográfico, a materialização da observação do antropólogo, o antropólogo vai fazer emergir do texto questões interessantes, problemas de pesquisa, temas para ele aprofundar ou não. Então, a gente vê ali uma perspectiva bastante racionalista. Segundo ele, é seguro, se o antropólogo seguir a cartilha dele, descrever no texto tudo que ele observa em campo, dali vai emergir um objeto de pesquisa, dali vai emergir uma questão de pesquisa interessante, dali vai emergir novos problemas de pesquisa. Então, o que é que o antropólogo tem que fazer? Observar as dinâmicas sociais mediadas pela cultura e escrever incansavelmente todos os detalhes que ele puder observar. E o texto, como tem uma racionalidade própria, o texto se encarrega do resto. O próprio texto vai fazer emergir problemas de pesquisa.
hipóteses de pesquisas, reflexões interessantes, etc, etc. A gente já vê que o interpretativismo ele está ali inserido no que o Roberto Cardoso de Oliveira vai chamar de uma tradição racionalista. Tá? Uma tradição racionalista. Então, escrever é o objetivo último do antropólogo e é a partir da escrita uma descrição densa, que o antropólogo vai fazer surgir o seu objeto de estudo, vai compreender as dinâmicas sociais mediadas pela cultura, etc. Isso fica muito claro nesse texto, chamado Uma Descrição Densa, que é um texto que está num livro chamado Interpretação da Cultura. Está ali atrás, uma pilha de livros ali. Ele deve estar lá pelos últimos, então eu não vou pegar ele, não vou deixar ele ali, tá? Esse texto. Bom, tudo bem. O Clifford Geertz, ele segue uma tradição racionalista dentro do campo da filosofia. Ele acredita que o texto traz uma racionalidade que transcende a própria observação do antropólogo, que transcende o próprio conhecimento que os indivíduos têm da sua cultura. Né? Clifford Geertz, ele acredita que os indivíduos não sabem muito bem o que estão fazendo, mas os indivíduos podem falar sobre o que eles acreditam que eles estão fazendo. Então, o exercício antropológico do Clifford Geertz é perguntar, olha, o que é que vocês acham que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? E o que é que vocês acham que vocês estão fazendo? Onde é que vocês querem chegar fazendo isso? E, a partir disso, vai, né, do que o nativo, entre aspas, vai colocar, o antropólogo vai descrever, e desse processo de ouvir os indivíduos, né, de ouvir o que os indivíduos pensam que estão fazendo e de escrever esse relato no texto, vai surgir uma lógica, vai surgir ali uma explicação racional daquela cultura. Então, aqui a gente já vê que ele é um racionalista em termos filosóficos. Agora, como é que ele trabalha o método diacrônico? Né? Tem um texto fantástico dele, que é A Briga de Galos Balinesa, que eu sugiro que vocês leiam. É um texto etnográfico, não é um texto teórico, é um texto etnográfico. Briga de Galo Balinesa, que é um texto interessantíssimo para a gente ver ali a perspectiva diacrônica sendo aplicada. Por exemplo, nas primeiras linhas do texto, ele já coloca para o leitor, olha, acabei de chegar em Bali. Acabei de chegar em Bali, tá? Uma ilha, né? Bali. Acabei de chegar em Bali. Bali passou por um processo de transformação histórica imensa. A colonização chegou lá, mudou radicalmente a cultura, mudou geograficamente a organização espacial das vilas, né? Implementou um sistema de regras de controle social e de leis aplicados pela polícia e pelo direito, que mudou o modo como os balineses se relacionam entre eles, que desregulou algumas orientações culturais que eles tinham. A principal delas é a briga de galos. Os balineses, uma das principais instituições sociais balinesas de prestígio, que permitia arranjos matrimoniais, que permitiam trocas econômicas, era a briga de galo. E quando a globalização e a colonização chegou em Bali, eles proibiram as brigas de galo. Então percebe que ele já começa o texto mostrando os impactos da colonização. E aí o que ele está vendo? Como a briga de galo se transformou na cultura balinesa contemporânea. E aí ele diz que chegou na ilha, que ele, com essa cara de gringo, ninguém queria falar com ele. Ninguém me suporta. Porque os balineses têm ódio dos gringos. Porque os gringos vieram aqui e acabaram com tudo, mudaram tudo, impuseram um monte de regras para eles, que eles não podem mais agir como eles agiam antes da colonização. Então ele já começa o texto situando o leitor de que, olha, Bali e a cultura balinesa, como eu vou descrever, ela está em transformação. Eu não sei como ela vai ficar. Eu não estou interessado em saber como ela era. Eu quero mostrar esse momento em que ela está se transformando fruto desse processo histórico mais amplo de colonização.
E aí ele vai tentar, né, falar com o balinês, e nenhum balinês quer falar com ele, nem com a esposa dele, eles levam um gelo, são excluídos, até que um dia eles vão assistir uma briga de galo. Passando na rua, vai assistir uma briga de galo, aí ficam assistindo. De repente bate a polícia. Quando a polícia bate, todo mundo sai e vai-se embora correndo. É feito a fiscalização ali na Sé, no centro de São Paulo. Tem o pessoal vendendo bugiganga, vendendo mercadoria na calçada, chega a fiscalização, o pessoal pega tudo e vai correndo. Com a briga de galo, a mesma coisa. Quando chega a polícia, todo mundo sai correndo. E o Gert sai correndo também com a esposa. Porque, por mais que ele seja um gringo, a gente vê a polícia, a gente vê a polícia somando-se a isso uma confusão, uma situação de conflito que envolve, entre aspas, contraventores policiais. As pessoas se assustam, saem correndo. E ele saiu correndo. E aí, bom, ele se esconde. Quando ele olha para o lado, tem um balinês também que se escondeu com ele num galpão, e aí eles se olham nos olhos e sufoco, hein? Conseguimos. E a partir disso ele ganha a confiança de um balinês, que vê que ele é gente como ele, ele fugiu da polícia também, ele é gringo, mas ele é feito eu, sente medo da polícia, então isso abre as portas para ele fazer o trabalho de campo dele. Então, resumo da ópera, o Gert, ele e a escola interpretativista, vocês vão ver no próximo semestre, é uma escola numa perspectiva que trabalha numa perspectiva diacrônica. Ou seja, uma perspectiva que vai levar em consideração exatamente os impactos da colonização e das transformações históricas, das transformações culturais promovidas por esse processo histórico de globalização e de colonização nas culturas. Então, ele não está querendo ver o que permaneceu da cultura balinesa, ele não está querendo identificar elementos culturais essenciais da cultura balinesa que não foram transformados ao longo do tempo. Para ele, a cultura é um processo, ela está se transformando. É justamente esse processo de transformação que ele vai identificar a partir da briga de galo, que ele vai utilizar para refletir a dinâmica sociocultural mediada pela cultura daquele grupo, os balineses. Tá? Bom, esse texto é um texto que vocês devem guardar para a vida de vocês, especialmente os que forem se tornar antropólogos, tá? Porque ele é um texto que ele permite que a gente veja com muita clareza de onde saiu cada escola dessa, 1, 2, 3, 4. De onde saiu, em termos de tradição filosófica, cada escola dessa saiu de uma tradição filosófica. A escola sociológica francesa de uma tradição racionalista, no sentido de que ela sustenta a hipótese de que há uma razão que transcende os indivíduos, uma razão transcendental aos indivíduos, ao mesmo tempo que a escola francesa adota uma perspectiva sincrônica, no sentido de zerar o tempo histórico da outra cultura e observar apenas o que permanece daquela cultura, como se fosse uma coisa intocada. Ele quer ver o que permanece. Além disso, é uma escola que não realiza trabalho de campo. Ela pega ali os relatos de viagem, as crônicas de viagem, para fazer a sua análise antropológica dos fenômenos sociais e culturais. A escola britânica estrutural funcionalista, ela é influenciada pela escola sociológica francesa, especialmente no modo como ela lida com o tempo histórico. A escola britânica também adota uma temporalidade sincrônica, ou seja, elas estão tentando identificar o que de essencial naquela cultura permanece, desconsiderando qualquer contato cultural
fruto das transformações históricas do nosso tempo. Tá? Isso fica muito claro em Malinowski, tá? No Argonautas do Pacífico Ocidental. Mas, diferente da escola francesa, ela vem de uma tradição empirista, ou seja, uma tradição pautada em trabalho de campo sistemático. Uma tradição, uma matriz disciplinar que está muito preocupada em sofisticar as bases de coleta de dados que o antropólogo tem. Tá? Então, é uma escola que vem de uma tradição de pesquisa de campo, de observação participante. Tá? Depois disso, para fechar, nós temos a escola culturalista norte-americana, que ela também vem de uma tradição empirista, de trabalho de campo, né, de pensar as bases metodológicas de coleta de dados, né, como coletar os dados de forma mais eficiente, de forma precisa, como fazer o tratamento desses dados para ter uma boa análise desses dados. Tá? Agora, diferente da escola inglesa, ela vem de uma tradição diacrônica. Né? Todas as obras, você vai ver, pelo menos os 4 principais autores e autoras da escola culturalista, eles estão muito interessados nas transformações históricas, nas transformações da história contemporânea sobre as diversas culturas. Então, a gente tem a Ruth Benedict, que está analisando as transformações do Japão, saindo do feudalismo e entrando no capitalismo, mas como a cultura samurai permanece. A questão da disciplina, da ordem, do suicídio pela honra. Franz Boas, a gente vai ler um texto dele chamado Raça e Progresso, em que ele vai fazer uma crítica sobre os testes de QI. Teve até um filme interessante, acho que foi ontem que passou na TV, talvez anteontem, que mostrava um menino norte-americano, que por causa de um teste de QI foi tirado da escola, e aí mostrava o movimento negro americano, concentrando as atenções na educação. Então, o Franz Boas ele vai tratar sobre isso. Eu vi aquele filme ali, liguei a televisão, fiquei fazendo as coisas, vendo o filme, digo, ó, era a época que o Franz Boas estava escrevendo justamente sobre o problema desses testes de QI, argumentando que o problema dos testes de QI não era um problema biológico, por causa da raça inferior africana, como sustentavam os intelectuais da época. Não, é um problema cultural. Mais ainda, é um problema cultural e econômico. Eles tiram notas baixas nos testes de QI porque vêm de famílias que, desde a independência, ou melhor, desde a abolição da escravidão, são famílias que ficaram ali sem renda, que não tem tempo para estudar, que tem que trabalhar, que às vezes não se alimenta bem. Então, como é que você vai tirar uma nota boa num teste de QI quando você está com fome? Tem como você se concentrar. Então, percebam que é uma discussão antropológica muito pensando as transformações sociais e culturais, fruto desse mundo que a gente conhece, que é o mundo pós-globalização. Né? Aceleração das comunicações, aceleração dos meios de transporte, surgimento de novas tecnologias, domínio do homem sobre a natureza. Tá? Por fim, a escola interpretativista, ou interpretativo-hermenêutica, vocês vão ver mais a fundo em outra disciplina, no semestre que vem, que também parte de uma tradição racionalista, tá? Mas, diferente da escola francesa, ela tem uma abordagem semelhante à culturalista no sentido do tratamento do tempo histórico, uma perspectiva diacrônica, ou seja, que está também interessada em ver a cultura, as dinâmicas socioculturais afetadas por esse processo amplo de globalização e de transformação histórica. Tá? Com isso, a gente fecha esse texto e hoje a gente vai aqui, olha. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui que está em azul, olha. Hoje a gente vai iniciar essa discussão. A gente vai ver justamente porque a escola sociológica francesa é racionalista. Lembrem-se, intelectualista e racionalista são a mesma coisa. Então, a gente hoje vai começar a entender o que é que o Roberto Cardoso de Oliveira quer dizer quando ele diz que a escola francesa é racionalista e que ela trabalha o tempo histórico numa perspectiva sincrônica.
Tá? E aí a gente agora entra no texto de hoje. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Esse texto é chave. Eu acredito que esse é o texto mais difícil que a gente vai ver na disciplina. Porque aqui estão os conceitos mais complicados, pelo menos que eu acho, para explicar didaticamente. Levando em consideração, vocês são estudantes que estão iniciando, que não vieram de uma boa base de filosofia, porque nem escola particular, nem escola pública te dá uma boa base de filosofia no Brasil. Então, assim, eu estou tentando ser o mais didático possível. Tá? E considero esse texto mais difícil. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me interrompam. Tá? Hoje a nossa aula é sobre isso aqui. E aí, para dar um suporte, né, à nossa aula, eu apresento agora esse texto, A Sociologia de Durkheim. Vocês já devem ter visto com os colegas da Sociologia, mas aqui a gente vai ver com outra abordagem. Tá? Que é esse texto, a Sociologia... Cadê, meu Deus, o título do texto? É esse mesmo, A Sociologia de Émile Durkheim. Aqui, olha aqui. Sociologia de Durkheim, que a gente separou a introdução e o que é fato social. Né? Texto curto, que a gente vai falar sobre isso numa perspectiva antropológica. Né? Bom, pessoal, esse texto é de uma coleção que eu gosto muito de trabalhar, que é essa coleção, Grandes Cientistas Sociais. Uma coleção que tem formado gerações e gerações de antropólogos, sociólogos, cientistas políticos desde a década de 70. Se não me falha a memória, quando ela começou a ser colocada em prática, né, por Florestan Fernandes. Tá? Então, essa coleção Grandes Cientistas Sociais foi uma coleção, tá, que foi idealizada por Florestan Fernandes, da USP, que vocês já devem ter estudado também, né? E ela foi idealizada justamente para ajudar na nossa formação. Né? Aqui, né, os livros eram em inglês, em francês, né? Então houve um esforço de vários intelectuais que tinham circulado pela França, pela Europa, pelos Estados Unidos, para traduzir essas obras, né, e disponibilizar para os seus alunos. Então essa coleção foi um esforço do Florestan Fernandes, junto com outros intelectuais das ciências sociais. Ele idealizou, mas vários outros intelectuais contribuíram, como é o caso do professor Albertino Rodrigues, que foi o responsável por esse volume sobre o Émile Durkheim, sobre a sociologia de Durkheim. Tá? E cada número, né, Florestan idealizou, projetou, olha, vamos fazer uma coleção de clássicos traduzidos, grandes cientistas sociais. E aí eu vou convidar pessoas que são especialistas em cada um dos autores das ciências sociais, para que ele organize um volume, para que ele lance um volume com o autor que ele é especialista. Tá? Então, o professor Albertino Rodrigues foi escolhido, né, pela sua experiência e pela sua expertise na sociologia francesa, na antropologia francesa e especialmente no Émile Durkheim, para ficar responsável por esse número. Tá? Bom, o professor Albertino Rodrigues, ele é da Universidade Federal de São Carlos, ou melhor, de São Carlos, a UFSCar, tá? E ele tem uma formação, ele é um intelectual de uma época que era, numa época em que era incentivado uma formação abrangente. Hoje em dia a gente incentiva o aluno a pegar um grãozinho de areia, né, da praia, das ciências sociais e se especializar naquele grãozinho de areia. Na época do professor Albertino Rodrigues, era uma época em que, né, as pessoas tinham uma visão muito erudita do intelectual. Então, o intelectual era aquela pessoa que, né, dominava, né, uma série de conhecimentos gerais, claro, sendo especialista num tema, mas tinha uma visão bastante aprofundada de vários campos de conhecimento. Então, além de sociólogo, ele também fez graduação em geografia, né, o professor Albertino Rodrigues, e em história, tá, na USP.
Então, veja, ele é geógrafo, historiador e antropólogo. Então, tem uma formação bastante ampla. A formação dele, ele consegue entender transformações históricas culturais, é uma pessoa que tem uma formação em história, ele consegue entender amplamente, né, temas como a relação entre homem e natureza, ali no campo da geografia, e com a sua formação sociológica, ele também tem ali conhecimento para refletir sobre a cultura mediando relações sociais, comportamento em grupo, comportamento social. Tá? Então, ele circulou por diversas universidades do país. Depois, em 64, de uma pessoa atuante politicamente, ele precisou se exilar. Tá? Esteve na França, onde ele se especializou na escola sociológica francesa, especialmente na obra de Émile Durkheim. Tá? E ele estudou no Instituto de Estudos Avançados da América Latina, na Faculdade de Letras e Ciências Humanas. Tá? Então, ele teve um papel fundamental para a gente pensar não só a produção de conhecimento dentro da universidade também, mas a gente pensar a produção de conhecimento sobre a sociedade brasileira de forma mais ampla, especialmente quando ele fundou e dirigiu o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em 1955. Em 1955, fazia aqui pouco mais de 60 anos da abolição da escravidão. Que loucura, né? Você chegar na década de 50 e olhar para o passado e pensar, poxa, faz 60 anos só que a gente aboliu a escravidão. Então, era na década de 50 que aqueles trabalhadores escravos, né, que levaram um tapinha nas costas, um aperto de mão e podem ir, estão livres, que eles começaram a ser agregados, né, à sociedade de classe, à sociedade do trabalho, né, nacional. Né? Então, esse instituto ele tem um papel fundamental em pensar, dentro de uma tradição, né, inaugurada pelo próprio Florestan Fernandes, como, né, historicamente contextualizando, essa sociedade brasileira ela começa a, né, introjetar esses valores que há muito já haviam sido implementados na Europa, né? Trabalho, né? O trabalho assalariado, o papel dos sindicatos, na organização da classe trabalhadora, etc, etc, etc. Tá? Bom, fora o que ele não atuou, fora o que ele atuou em outras instituições, né? Que aqui eu selecionei também a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu selecionei essas duas, mas ele atuou em diversos outros campos de produção do conhecimento, tanto para a gestão pública, quanto também para a universidade. E foi ele o responsável, né, por essa experiência, pela organização desse livro, A Sociologia de Émile Durkheim. Eu compartilhei todo ele com vocês. Acho que falta só uma parte. Então, guardem direitinho, porque é um livro que vocês vão... ele vai estar indo e voltando na formação de vocês até o final do curso. Tá? Então, na introdução, pessoal, por que eu separei esses dois capítulos? Porque o primeiro capítulo, a introdução, ele permite o leitor, o estudante de ciências sociais, ter ali um panorama biográfico, político e sociocultural do surgimento da sociologia e da antropologia e da contribuição do Durkheim para essas duas áreas. Tá? Segundo o capítulo O que é fato social, eu selecionei 3 páginas do capítulo O que é fato social, para a gente ver o modo como a antropologia trabalha os fenômenos do seu campo de estudo. O fato social, dito em poucas palavras, é o exercício que o pesquisador das ciências sociais faz em transformar fenômenos do comportamento humano em fatos possíveis de serem estudados pelas ciências sociais. Toda ciência faz isso. A química, né,
Ela vai observar um fenômeno químico, a digestão, e vai transformar esse fenômeno num fato possível de ser estudado pela química, num fato químico. Tá? Então, eu selecionei esse texto porque ele é muito importante para a gente entender, né, justamente essa perspectiva racionalista da escola sociológica francesa. Tá? Vamos lá, então. Bom, pessoal, quando Durkheim veio ao mundo, quando Durkheim nasceu, né, na França, a França estava vivendo uma série de conflitos. Né? Por que que o autor começa falando isso? Porque é a partir de um contexto histórico que a gente vai ver o surgimento das ciências. E o autor está tentando mostrar para a gente um contexto histórico, né, que funcionou como digamos assim, uma deixa, na verdade, um contexto histórico que começou a promover demandas que necessitavam de explicações socioantropológicas sobre o comportamento humano. Então, no contexto do nascimento e da produção intelectual de Émile Durkheim, o que estava acontecendo na França? Bom, estava acontecendo a Comuna de Paris, né? Foi um movimento de crítica social, né? Que teve ali uma marca de um racha político, né? Entre a direita e a esquerda francesa. Tá? A França estava vivendo uma transição política, né? E entrando num regime republicano, conhecido como a Terceira República. Estava havendo uma disputa entre a Alemanha e a França, inclusive que foi o mote da Primeira Guerra Mundial. Estava havendo uma disputa entre a Alsácia e a Lorena, que é uma área de fronteira ali entre a França e a Alemanha, rica em minério, né, que eles estavam disputando essa área. Estava havendo a Segunda Revolução Industrial, né, mudanças radicais no mundo do trabalho, estavam havendo mudanças radicais no mundo do trabalho, surgimento dos sindicatos, né, com mais força, consolidação dos sindicatos, na verdade, uma pressão social pelo estabelecimento de regras trabalhistas, surgimento de máquinas e tecnologias que vinham, em teoria, para diminuir, né, o esforço físico dos trabalhadores, a divisão social do trabalho, fica ali, a gente vê muito naquele filme do Charles Chaplin, né, Tempos Modernos. Ele fica apertando as peças, né, e tem um tipo de neurose que ele sai apertando as peças tudo, por causa do movimento repetitivo. A Revolução Industrial e a divisão social do trabalho, né, especializou cada ser humano numa única, digamos assim, parte da execução de um trabalho. Então, você está numa linha de montagem, uma fábrica de montagem, você vai ser a pessoa que aperta só um parafuso, a pessoa que está do teu lado vai ser a pessoa que vai pegar esse parafuso que tu apertou e soldar, fazer uma solda em outra peça, por aí vai. E, bom, um ponto importante, né, que exerceu ali, digamos assim, um contexto importante que ofereceu ali uma base para o surgimento do pensamento durkheimiano foi a implementação da Terceira República e do Estado laico, que impedia o ensino religioso nas escolas. E aí, para substituir o ensino religioso, foi, né, inserido na grade, na formação dos estudantes, o ensino da moral e cívica. É uma disciplina de, né, moral e civilidade, que a gente teve aqui no Brasil ali, eu ainda alcancei na década de 80.
ali em 83, 84, 85, a ditadura acabou em 85, mas a gente ainda seguiu vendo moral e cívica ali até os 89, 88. Tá? Então, o que estava acontecendo com a França? A França estava fragmentada socialmente. Havia uma preocupação dos políticos, dos economistas, dos filósofos, dos cientistas, né, com essa fragmentação da França. E um medo que a França se fragmentasse enquanto Estado-nação, né, se dividisse. Fragmentação, crise na política, fragmentação, crise no mundo do trabalho, burgueses e trabalhadores em disputa, como a gente vê aqui, né, os conflitos no mundo do trabalho. Então, os intelectuais da época, de diferentes campos de produção do conhecimento, começaram, né, a trabalhar, né, essa tese de que o progresso científico poderia ser utilizado, não é, de forma racionalista, de modo a garantir um progresso moral, ou seja, uma maior coesão social, visando evitar uma possível fragmentação do Estado francês. Tá? Bom, como vocês sabem, né, o pai da sociologia é o Auguste Comte, não é o Émile Durkheim. O Émile Durkheim, ele pegou as ideias do Auguste Comte e definiu as bases ontológicas e epistemológicas da sociologia. Ou seja, Émile Durkheim, ele vai pegar o trabalho do Auguste Comte e vai definir quais são os conceitos chaves da sociologia, conceito de função, conceito-chave, analisar a função que as instituições sociais têm na manutenção da ordem, da harmonia, da solidariedade. O fato social, né? E também por definir as bases epistemológicas, o modo como, metodologicamente, o cientista social, na qualidade de sociólogo ou antropólogo, identificaria os fatos sociais e a função das instituições sociais na manutenção da ordem. Bom, mas antes disso, né, como eu disse, nesse clima em que a França se encontrava fragmentada socialmente, né, Auguste Comte ele já havia lançado as bases da sociologia como um tipo de engenharia social, ou seja, a ciência que teria como função resolver esses problemas decorrentes, né, das mudanças no mundo do trabalho. Tá? Então, Auguste Comte ele já havia lançado essas bases. Né? Olha, a sociologia ela é uma ciência exata, na leitura do Auguste Comte, semelhante à engenharia, né? Planejamento urbano. Você planeja as ruas para passar mais carros ou menos carros, para, né, facilitar o fluxo de locomoção. Então, o sociólogo seria um tipo de engenheiro social que ele identificaria os problemas da sociedade e encontraria soluções, né, que evitassem a desestruturação social. Tá? Pautado justamente nos ideais racionalistas, tá, e positivistas do progresso científico.
Então, Auguste Comte era um entusiasta, um entusiasmado pelas transformações do progresso científico. Desculpa. Era um entusiasta de que a ciência resolveria todos os problemas da vida humana, e especialmente da vida em sociedade. Ele não era muito crítico. A gente sabe que a ciência resolve bastante coisa, mas ela também cria outros problemas, inclusive que podem colocar em risco a própria espécie humana. Plástico, por exemplo, o lixo nos mares, bomba atômica, essas coisas. Assim, imagens do desenvolvimento científico. O plástico, olha que coisa legal. Assim, uma garrafinha plástica, você leva para qualquer lugar, toma sua água, não corta a mão, amassa ela. O problema é que muitas garrafinhas plásticas descartadas não dá assim, sem muito planejamento, pode acabar com a espécie humana. Mas, enfim, isso aqui é uma discussão que vocês vão fazer numa disciplina dada pela professora Débora, que é sobre uma análise antropológica do desenvolvimento científico, uma coisa assim. Ela deve dar até semestre que vem. Quem está falando sobre isso hoje, quem deu foi um sociólogo, agora vai ser dado por um antropólogo. Então, o Émile Durkheim, ele vai dar continuidade ao trabalho de Auguste Comte. Agora veja, pessoal, o Émile Durkheim, ele tem produção tanto na sociologia quanto na antropologia. Uma coisa é o Émile Durkheim produzindo na sociologia, a divisão social do trabalho, o suicídio. Aí sim ele encara uma perspectiva diacrônica, que ele está estudando a própria sociedade dele. Então ele está vendo as transformações do tempo histórico da própria sociedade dele. Outra coisa é o Émile Durkheim contribuindo para a antropologia, que ele está analisando as sociedades simples, caracterizadas por uma solidariedade mecânica, onde não há divisão do trabalho, onde não há Estado. É esse o Durkheim que nos interessa. Então, vejam, quando o Auguste Comte ele sugere esse novo campo de saber científico, que é a sociologia, outros intelectuais vão se interessar. Então, o Émile Durkheim vai ser um desses intelectuais, filósofo, que vai se interessar por questões sociais, frutos de seu tempo, pois a França estava fragmentada socialmente. E o Gabriel de Tarde, que era um outro sociólogo da época, que terminou assim, morrendo na praia, só sendo resgatado recentemente. Então, nesse momento, em que o Auguste Comte lança as bases da sociologia e os intelectuais interessados num tema começam a contribuir para produzir conhecimento dentro dessa nova ciência que ainda está se definindo. Vejam, Auguste Comte definiu a sociologia como uma ciência exata, se fosse um tipo de engenharia. Ainda não tem a cara que a gente vê hoje, com um método próprio, uma base ontológica própria, os seus conceitos próprios, sua base epistemológica própria, ou seja, seus instrumentos de coleta de dados, não. São esses autores que vêm depois do Comte que vão seguir trabalhando até transformarem a sociologia no que a gente conhece hoje. E esses dois autores, o Émile Durkheim e o Gabriel Tarde, foram ali depois de Comte, digamos assim, os pais da sociologia moderna. Digamos que a sociologia do Auguste Comte, ela ainda era muito filosófica, era muito conectada com a filosofia. É o Émile Durkheim e o Gabriel Tarde que vão começar a dar uma roupagem científica à sociologia e logo à antropologia também. Bom, Gabriel Tarde, ele tinha
uma influência da filosofia alemã, de um autor chamado Gottfried Leibniz, um filósofo alemão, especialmente uma ideia que ele desenvolveu, que é a ideia das mônadas. Tá? Traduzindo, tá? Ele vai pensar a sociologia a partir dos processos. Quem quiser ler um pouco mais sobre esse autor, Gabriel Tarde, que só hoje tem sido trabalhado na antropologia e na sociologia, dá uma olhadinha aqui, no Eduardo Viana Vargas, lá da UFRJ. Tá? Antropologia pós-moderna, como se diz, ou a antropologia que se faz na atualidade, ela tem analisado bastante as relações entre humanos e não humanos, entre o homem e a máquina, entre o homem e a natureza. Tá? Então, é bastante interessante. Então, o Gabriel Tarde, ele estava interessado nos processos de associações entre seres humanos e outros seres da natureza. Tá? Então, o Gabriel Tarde estava dizendo, olha, tudo que eu possa ver uma associação entre os seres humanos e entre a natureza, entre os seres humanos e as novas tecnologias, tudo que haja um processo de associação entre formigas, entre outras espécies de insetos, tudo pode ser trabalhado pela sociologia. A sociologia é a ciência que estuda as associações entre grupos humanos, entre as coisas, entre os seres humanos e os animais, entre os seres humanos e o cosmos. Enfim, era uma visão muito sofisticada de sociologia, numa época em que a França precisava de coesão social. Tá? Então, diferente de Émile Durkheim, o Gabriel Tarde ele vai sustentar a ideia de que a sociologia ela deveria estudar os fatos. Desculpa, que tem alguma coisa escrita errada. Então, diferente de Émile Durkheim, que defendia que a sociologia deveria estudar os fatos sociais, Émile Durkheim defendia que a sociologia deveria ser restrita a estudar relações entre seres humanos e as instituições decorrentes dessas relações. Então, diferente do Émile Durkheim, o Gabriel Tarde ele ampliava o seu leque de estudo para além das relações entre seres humanos. Tá? Então, ali a gente já tem aqui um indício de por que o Gabriel Tarde não vingou. Politicamente, ele não era interessante ir para a França. A França ela estava procurando intelectuais, cientistas, que oferecessem ao Estado-nação instrumentos de controle social, instrumentos para manter a solidariedade. O que é solidariedade? A harmonia social. Então, a França ela precisava de instrumentos que evitassem um estado de anomia, ou seja, de doença social. Então, vejam como os conceitos do Durkheim caem como uma luva para as demandas do Estado francês. Então, nessa disputa do Émile Durkheim, conceitualizando organização social, solidariedade orgânica, que é a solidariedade das cidades industriais, solidariedade mecânica, que é a solidariedade dos povos sem Estado, povos indígenas. Falando que as instituições sociais têm que impor a ordem. Então, isso serviu muito melhor para o Estado francês do que os argumentos do Gabriel de Tarde, que estava interessado em analisar o modo como se dá as associações entre seres humanos e as tecnologias. Não, isso não cai muito bem. A gente está precisando de alguém que contribua, no sentido de promover um tipo de organização da sociedade. A gente está interessado em diminuir a anomia da sociedade francesa e a gente precisa de um teórico que nos dê uma base
uma base racional para a gente pensar isso e operar isso, controlando a sociedade, deixando a sociedade tranquila, harmônica, sem conflito. Tá? Foi por isso que o Durkheim, a gente hoje está estudando Emile Durkheim e não Gabriel de Tarde. O Gabriel de Tarde, como eu disse, ele foi retomado agora, começo do ano 2000, há 20 anos atrás. Ficou esquecido durante muito tempo e foi retomado agora com Bruno Latour. Vocês vão ver em Antropologia 3, Bruno Latour. Ou então, Tim Ingold, vocês vão ver também. Tim Ingold é um antropólogo, vocês vão ver, em Antropologia 3. Alfred Gell, Tim Ingold, por aí. Então, o Emile Durkheim, ele caiu como uma luva para as demandas que se tinham, né? E o Durkheim, ele era um professor universitário, um professor de filosofia, pedagogia e também de ciências sociais, tá? Então, foi o Durkheim quem se debruçou sobre Montesquieu e Rousseau, pensando eles, né, como precursores das ciências sociais. São autores que você vai ver bastante em ciência política, né? O Montesquieu, que ali sistematizou os três poderes, os limites dos três poderes, que compõem o Estado, legislativo, executivo, judiciário. E o Rousseau, um contratualista, né? Teórico do contrato social, junto com Thomas Hobbes e John Locke. Vocês vão ver isso daí, tá? Mas devem estar vendo em ciência política agora. Bom, além disso, ele escreveu um livro que é fundamental, tanto para a sociologia quanto para a antropologia, que é da divisão social do trabalho, foi sua tese de doutorado. É justamente nesse livro em que o Durkheim ele lança os conceitos centrais para a antropologia, que é o conceito de solidariedade, de função e de anomia. Tá? Tem as regras do método sociológico, que é um livro fundamental também para a antropologia e para a sociologia, porque é aqui onde ele lança as bases epistemológicas da disciplina. Ou seja, ele vai dizer, olha, metodologicamente é assim que a sociologia e a antropologia vai conseguir analisar o seu objeto de estudo, que é o comportamento humano mediado pela cultura, mediado pelas instituições sociais. Tá? Então, é justamente aqui que o Durkheim vai falar sobre a ideia do fato social, né, como objeto da sociologia e da antropologia, e vai, né, apresentar um conjunto de orientações para os antropólogos tratarem metodologicamente os fenômenos do comportamento humano em grupo e mediados pela cultura como fatos científicos possíveis de serem estudados pela sociologia ou pela antropologia. E tem o Suicídio também, que é um livro fantástico, em que o Durkheim ele vai fazer desenvolver ali, aplicar ali um conjunto de orientações estatísticas numa base de dados imensa, em que ele vai dizer, olha, o suicídio ele não é só psicológico, ele é social também. Né? E ele fez essas estatísticas do suicídio, não sei se vocês viram, numa época que leram já, numa época que não havia SPSS. Que é um programinha que, na minha época, há 20 anos atrás, a gente aprendia a metodologia quantitativa, né? A fazer projeções estatísticas. Tá? Então, o Durkheim ele tem aqui, nessas três obras, né, os três pilares fundamentais, 4 obras. 1, 2, 3, 4 obras. Um conjunto de orientações que vai servir para as ciências sociais como um todo. Ciência política, antropologia, sociologia, estatística.
Só que a gente não vai trabalhar esses livros. Como eu disse, a gente vai trabalhar, né, essa parte mais biográfica, a ideia de fato social, que é central para a gente entender o que é que o Cardoso de Oliveira está dizendo quando ele diz que a escola sociológica francesa é uma escola racionalista. E depois a gente vai ver aquele livro que eu falei, do Durkheim com Mous, que eu estou tão cansado e não consigo lembrar o nome, que é, me ajudem, as formas primitivas de classificação. Tá? A gente vai ver na próxima aula, depois da prova. Bom, então, como eu disse, né, no momento em que o Durkheim ele consegue, né, oferecer uma base segura para o Estado francês trabalhar na escola, trabalhar na sua política pública, nos seus instrumentos de gestão e controle social, né, uma base intelectual sólida para pensar a organização social, o Durkheim ele termina se transformando na referência para a sociologia, para a antropologia e para as ciências sociais modernas. E o Gabriel Tarde termina ficando em esquecimento. Tá? Então, a partir do momento em que ele entra, né, como professor da Sorbonne, o Émile Durkheim, ele vai começar a divulgar, né, tudo isso que ele produziu nesses 4 livros, que são as bases ontológicas, ou seja, os conceitos e o objeto de estudo das ciências sociais, especialmente antropologia e sociologia, e, ao mesmo tempo, divulgar um conjunto de métodos apropriados, né, para a identificação de fatos sociais e, mais ainda, para a identificação da função social das instituições sociais. Ou seja, a função social dos fatos sociais. Tá? E começar a formar um conjunto de intelectuais, conhecidos como a Escola Sociológica Francesa. E aí eu trago 2 intelectuais que vocês vão ver bastante no curso, o Marcel Mauss, que particularmente eu acho assim muito sofisticado, muito bacana, mesmo não fazendo trabalho de campo, mesmo sendo de uma tradição racionalista, né, produzindo seus estudos a partir dos relatos de viagem, mas ele era um intelectual que tinha ali insights brilhantes e que, mesmo não indo a campo, incentivou, proporcionou que diversos estudantes, orientando os seus, fossem fazer trabalho de campo. Tá? Trabalho de campo na África, trabalho de campo na Austrália, trabalho de campo na Nova Zelândia, trabalho de campo onde quer que existisse sociedades simples e diversidade, melhor, onde quer que existisse diversidade cultural e sociedade simples também, porque era um conceito que eles usavam, sociedades primitivas e depois o próprio Mauss atualizou, sociedades simples, tentar tirar essa carga pejorativa, né? Sociedade primitiva fica menos pejorativo, sociedade simples. Por que simples? Porque existem sociedades urbanas industriais complexas, né, que promovem uma divisão social do trabalho, né, como se fosse um organismo vivo, em que cada parte funciona de um modo diferente, mantendo a integralidade do todo, ou seja, solidariedade orgânica e evitando a anomia. Tá? E depois a gente tem também um outro nome que vocês vão ver muito, que é o Maurice Obvach, tá? Que é um intelectual da escola sociológica francesa que trabalha a memória social. Tá? A memória social como um instrumento de organização psíquica e também de organização coletiva, ou seja, de organização mental individual, mas também de organização social e coletiva. Tá? Então, por exemplo, nessa trama, desses 4 livros que o Durkheim, né, produziu e que são fundamentais para as ciências sociais como um todo, a gente vai abordar a importância deles para a antropologia, mas eles são importantes para as ciências sociais como um todo. A partir desses 4 livros, a gente pode ver ali pontos centrais das contribuições do Émile Durkheim para a antropologia. Né? Por exemplo, nas regras do método sociológico, foi um livro que ele publicou em 1895, né? É possível a gente ver um esforço do Durkheim
em delimitar metodologicamente, epistemologicamente, né, um conjunto de técnicas de pesquisa característicos da sociologia. Então, nesse livro, o Durkheim está fazendo um esforço de dizer, olha, a sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais. E o que são os fatos sociais? Os fatos sociais é quando os indivíduos se juntam em grupo, criam as instituições sociais, família, parentesco, religião, trabalho. Essas instituições, elas começam a se externalizar em relação aos indivíduos e elas adquirem uma racionalidade própria que transcende os indivíduos. E essa racionalidade própria vai fazer com que os indivíduos ajam no mundo, né, atuem no mundo por meio das instituições sociais. É quase como se o indivíduo fosse um títere, eu já falei, aquele boneco que a pessoa fica mexendo ele pelas cordas e o boneco fica se movendo. Um títere se chama. Então, aí a gente já começa a ver, assim, olha, realmente é uma escola racionalista. Então, nas regras do método sociológico, Durkheim ele vai exatamente argumentar isso. Olha, fato social é o objeto de estudo, né, da antropologia e da sociologia. E o que é o fato social? O fato social é justamente isso, o momento em que as instituições sociais se externalizam aos indivíduos, criam uma racionalidade própria que vai fazer os indivíduos agir no mundo, não pela vontade deles enquanto indivíduo, mas pela vontade das instituições. Professor, bem rápido. Eu estou estudando o suicídio agora e durante a minha leitura eu vi um parágrafo que me chamou a atenção, que eu acho que pode se encaixar ou não no que o senhor falou agora, para melhor resultados nas pesquisas que ele estava fazendo. Durkheim, em vez de estudar a subjetividade e a individualidade de cada suicídio em si, ele inverte a pesquisa, ele começa a estudar a causa dos suicídios, em vez de cada suicídio por si. É isso que você está falando? Ele pega esse fato social, ele pega como as estruturas agem de acordo com o indivíduo. É isso que você falou agora ou está errado? Perfeito, Heitor. É exatamente isso. Ótimo exemplo. O suicídio é um fato social. E o que o Durkheim faz no livro O Suicídio é pegar um tema que era tratado pela psicologia, como se fosse uma questão da doença do indivíduo, uma coisa subjetiva, um fenômeno, né, do campo psíquico, e transformá-lo num fato possível de ser estudado pela sociologia. Então, aí ele vai argumentar que existe o suicídio altruísta, o suicídio... Agora eu não lembro, faz muito tempo que eu li, mas esse tipo de suicídio que é motivado justamente por causas sociais. Tá? Falta de emprego, expectativas não correspondidas, crises políticas e econômicas, etc, etc, etc. Problemas na família. Então, o que o Durkheim está fazendo justamente no suicídio é esse exercício de dar uma cara própria, um método próprio para a resolução de questões sociais. E aí ele faz esse exercício de transformar um fenômeno, né, um fenômeno que até então era tratado só pelo campo da psiquiatria e da psicologia, num fenômeno social, tem causas sociais, ou seja, num fato possível de ser estudado pela sociologia. Perfeito ter trazido isso, Heitor, para dar como exemplo. Então, nesse livro, As Regras do Método Sociológico, que vocês vão ter a oportunidade de ler, é exatamente o que o Durkheim está o que o Durkheim está tentando fazer exatamente é isso. É apresentar um método característico das ciências sociais. Um método que permita o indivíduo, o pesquisador, a transformar fenômenos sociais, né, em um fato possível de ser analisado sociologicamente e antropologicamente. No caso, ele está pegando um fenômeno psicológico e transformando aquele fenômeno psicológico num fato possível de ser estudado pelas ciências sociais, ou seja, num fato social. E é esse exercício epistemológico, né, que vai auxiliar na
num conjunto de ferramentas e de técnicas metodológicas que vão permitir o sociólogo e o antropólogo a identificar, né, as instituições sociais, fazendo com que os indivíduos ajam em grupo. Tá? Vamos lá. Então, nesse livro, tá? O Durkheim, ele vai sustentar a ideia, tá? Nesse livro que eu digo, As Regras do Método Sociológico, né? A ideia de que o fundamento das instituições sociais, né, as quais têm a função de estabelecer regras ou normas de convívio social. Então, nas regras do método sociológico, o Durkheim, além de caracterizar o fato social, ele vai, né, afirmar que o fundamento das instituições sociais é justamente, né, promover normas e regras de convívio social que vão, em última instância, viabilizar a organização social, no sentido de solidariedade social, orgânica ou mecânica. Tá? Solidariedade social orgânica é aquela solidariedade social característica das sociedades complexas, que já desenvolveram a divisão social do trabalho, que já desenvolveram ali um Estado, nação, um sistema econômico. Né? Então, a ideia de solidariedade orgânica vem justamente de pensar a sociedade como um organismo vivo, composto de órgãos diferentes, que trabalham de forma diferente, mas que juntos produzem a saúde do corpo humano. Se você tira um desses órgãos, ou se um desses órgãos começa a trabalhar errado ou a não funcionar, deixa de haver solidariedade e surge a doença social, ou seja, a anomia social. E a solidariedade mecânica é a solidariedade dos povos simples, das sociedades simples, onde não houve uma divisão do trabalho, onde as instituições sociais funcionam de modo a manter a ordem de forma automática, tá? De forma mecânica, sem muita, digamos assim, sofisticação. Complexificação é a palavra, né? Porque a divisão do trabalho ela vai complexificar o trabalho. Cada um aperta um parafuso, coloca uma peça e no fim das contas você tem um carro montado. A pessoa que apertou o parafuso não sabe nem como funciona para colocar o pneu, mas ela sabe apertar o parafuso. A pessoa que coloca o pneu sabe colocar o pneu. E junto, todos que trabalham na produção de um carro, ao fim das contas, vem um carro montado. Cada um trabalhando na sua parte, tá? Promovem aquele todo organizado, coeso. Tá? Então, esta ideia, né, quando a gente pensa que o objetivo das instituições sociais, né, é manter a ordem social, ou seja, elas têm a função de manter a ordem social, visando a solidariedade e evitando a anomia, isso é a base da antropologia durkheimiana, do método etnográfico durkheimiano. Ou seja, a escola sociológica francesa, ela vai procurar identificar as instituições sociais e o modo como elas funcionam para manter a ordem social. Tá? E aí as regras do método sociológico, né, a gente vai ver a produção dos fatos sociais como coisas, uma coisa vai ser analisada, sem emoção. A ideia é afastar a subjetividade do pesquisador para que o pesquisador possa se debruçar sobre aquele fato como uma coisa. Ele não vai se envolver afetivamente. São gerais, no sentido de que existe uma recorrência, tá? E são externos aos indivíduos, e principalmente coercitivos. É isso aqui que é a chave para a gente entender a perspectiva racionalista da escola sociológica francesa. Porque em tudo que os fatos sociais se tornam externos aos indivíduos, eles adquirem uma razão própria, em termos de as instituições, adquirem uma razão própria
externa aos indivíduos, ou seja, transcendental aos indivíduos, para usar o jargão da filosofia. Então, é uma razão que transcende os indivíduos. Que os indivíduos vão nascer e vão atuar no mundo a partir dessa razão social, dessa racionalidade transcendental, externa aos indivíduos, que vai, né, projetar nos indivíduos um conjunto, né, de racionalidades, de formas de pensar, através das quais os indivíduos vão agir no mundo. Tá? Então, é nesse livro, As Regras do Método Sociológico, que vocês vão ler, e eu sugiro que vocês leiam, que o Durkheim ele vai fazer o esforço, tá, de tornar o método das ciências sociais, independente da filosofia, objetivo e com uma cara exclusivamente social, como o Heitor trouxe no suicídio. Mas o Durkheim, ele reconhece o suicídio como um fenômeno que é do campo psicológico do indivíduo. Mas ele faz um esforço de dizer, olha, mas ele é um fenômeno que também pode ser tratado socialmente. Ou seja, ele também é um fenômeno que pode ser transformado num fato possível de ser observado cientificamente pelas ciências sociais. Também é um fenômeno social. Ele é um fenômeno que pode ser tratado de uma perspectiva exclusivamente sociológica. Ou seja, a sociedade é um fenômeno sui generis, independente da manifestação individual. Tá? E é esse livro que é um livro fundamental para a gente entender o que é que o Durkheim define como objeto de estudo da sociologia e o que é que ele define como metodologicamente apropriado para abordar esse objeto de estudo da sociologia, que é o social. É a sociedade, o social. Então, a gente tem ontologicamente a sociologia e a antropologia, né? No caso das regras do método sociológico, a sociologia que tem ontologicamente como objeto de estudo o social e a sociedade, e aí a mediação cultural, né? Que é o que interessa a antropologia, e a gente tem epistemologicamente, né, um conjunto de técnicas para, né, identificar o fato social e para abordar metodologicamente, né, esse objeto de estudo, que é a sociedade e o social. Tá? E aí, bom, a gente tem o Suicídio também, que é um livro importantíssimo. Ô, Heitor, me responde uma pergunta. Você está lendo esse livro porque algum professor de sociologia passou ou é porque você tem um interesse nesse livro? Porque na minha época a gente não trabalhava o suicídio na graduação, não. Mas varia de professor para professor, né? Tá todo mundo lendo o Suicídio, pessoal, ou só o Heitor? Eu tô lendo porque eu tenho um seminário para fazer. Não ia me interessar num livro chamado O Suicídio, mas enfim. Não, assim, é um tema interessante, né? Eu pergunto, então quer dizer que tem um professor trabalhando isso com vocês, né? Bacana. Sim, é a Ana Buch, é de sociologia. Ah, bacana, a Alice. Tá, bacana. Olha, que bacana, né? É um tema que chama a atenção da gente, né? O suicídio, sem juízo de valor, é um tema que chama a atenção. Né? Particularmente me interessa bastante. Eu acho que é um tema fascinante, justamente porque tem uma relação, né, que envolve biologia, fisiologia, psicologia e questões sociais. Eu acho bastante interessante. Eu sou fã de Van Gogh, né? E o suicídio de Van Gogh, ele foi trabalhado numa perspectiva das ciências sociais muito interessante, né? Justamente nessa perspectiva durkheimiana, né? Das causas sociais que levam ao suicídio, né? Van Gogh, ele era, digamos assim, tinha ali um quadro de depressão grave e sofria todo tipo de agrura, de chacota, de provações que causaram a doença mental e ele se suicidou, né? Tem até um livro que a gente trabalha nas ciências sociais, de um dramaturgo francês, Antonin Artaud, que é Van Gogh, suicidado pela sociedade.
tá? Já tem tradução para o português. Então, é um livro também que a gente percebe ali, tipo, uma abordagem sociológica em termos durkheimianos para pensar o suicídio. Eu acho um tema interessantíssimo. Então, bom, no suicídio, como eu já disse, né, é importante também, porque a gente vai ver materializada essa hipótese do Durkheim, que o suicídio ele não é um fenômeno exclusivamente psíquico, fisiológico, né, do cérebro, da subjetividade individual, e ele vai mostrar que o suicídio é um fenômeno coletivo, social. Então, é um livro que quem tiver fôlego para ler, eu acho que ele deve ter algumas 500 páginas, é um livro que quem tiver fôlego para ler vai ver exatamente o Durkheim apresentando como se transformar um fenômeno num fato social, possível de ser estudado sociologicamente. Então, esse livro, O Suicídio, é um livro fantástico, primeiro por essa contribuição metodológica, segundo pela qualidade da estatística que foi produzida, do tratamento dos dados estatísticos feito pelo Durkheim, tá? Onde ele vai inserir variáveis progressivas, com grande potencial para se fazer generalizações, né? Isso aí vocês vão ver quando estiver vendo estatística. Eu sou péssimo em estatística, apesar de ter sido aprovado na média, então vou deixar isso daí para a minha amiga Alice falar, ou então para quando vocês estiverem vendo metodologia quantitativa. Tá? E é um livro que contribui, né, para apresentar, como eu disse, variáveis sociais, ou seja, para construir sociologicamente, né, um tema, um fenômeno que até então era pensado como uma pulsão individual. Pulsão é um conceito freudiano, tá, da psicologia. É um instinto individual, tá, fruto de uma desregulação fisiológica, físico-química. Então, vocês vão ver os livros de psicologia que tratam do suicídio, o modo como eles apresentam o suicídio é como se fosse uma desregulamentação das substâncias, né? Serotonina, essas substâncias que regulam o nosso humor, etc, etc. Ou seja, como uma coisa fisiológica do campo da biologia, que pode ser regulado com remédio. Né? A depressão... Ele deixa isso claro no livro, como existem grupos sociais, cada grupo social ele tem uma tendência específica ao suicídio, e que essa tendência ela não é explicada assim pela constituição física ou psíquica, orgânica do indivíduo. Ela pode ser classificada como algo externo, como algo que meio que por uma característica social externa, por um fato social externo, por algo que condiciona ele. Perfeito, Heitor. Todo mundo, vamos assistir o seminário do Heitor. Eu também gostaria muito de assistir, Heitor. Então, aproveite o que você conseguir aproveitar daqui para incrementar seu seminário, viu? Eu queria muito assistir. Então, exatamente como o Heitor falou, né? Ele vai fazer o tratamento do suicídio como um fenômeno do campo psicológico, neurológico, um tratamento sociológico desse fenômeno, transformando o fenômeno do suicídio num fato possível de ser estudado sociologicamente. Né? Pensando justamente as influências externas aos indivíduos, como elas agem no sentido de fazer com que o indivíduo tenha esse impulso para tirar a própria vida. Tá? E aqui, pessoal, o Rodrigues, o autor, né? O autor que a gente está trabalhando hoje, a gente não está lendo o Durkheim diretamente, a gente está trabalhando com um autor que está traduzindo a biografia do Durkheim para a gente. Então, o Rodrigues, ele preparou esse quadro, né, que a gente vai falar um pouco, a gente não vai destrinchar cada conexão desse organograma, mas que é um quadro muito interessante para a gente pensar uma síntese, né, das contribuições do Émile Durkheim para a sociologia e para a antropologia. Tá? Então, aqui a gente tem os principais temas, né, trabalhados pelo Durkheim, que nos interessam. Então, a gente tem o tema da moral, da divisão do trabalho, tá? Que é onde ele vai desenvolver o argumento de que as instituições sociais, elas, né, promovem solidariedade social, ou seja, organizam a sociedade, né? As sociedades simples,
vão ser caracterizadas por uma solidariedade mecânica, movida assim pelo impulso, pelo instinto, a solidariedade orgânica como característica das sociedades complexas que fizeram a sua divisão social do trabalho. Tá? A gente tem a ideia de consciência coletiva, que pode ser traduzida como racionalidade coletiva, tá? Que é justamente ali a chave para a gente ver o diálogo com a tradição filosófica racionalista. Para o Durkheim, as pessoas são como se fossem autômatos, ou seja, elas não estão agindo por vontade própria, elas agem por causa dessa racionalidade coletiva, transcendental, externa aos indivíduos, que leva os indivíduos a agirem de determinado modo, X ou Y. Tá? A gente tem a religião, que eu falei pouco, a gente vai ver mais quando a gente for tratar das formas primitivas de classificação, tá? Na próxima aula, depois da prova, em que ele vai trazer as contribuições, né, para a gente pensar as formas de classificar o mundo, né, a partir da produção do conhecimento do mundo do religioso, do sagrado, do profano, das representações coletivas. A gente tem o suicídio, que a gente falou bastante, é um tema que desperta interesse, né, da gente. E a gente tem aqui duas perspectivas também que ele vai desenvolver, que é importante, que a gente vai ver na escola inglesa, que a escola inglesa é muito influenciada por isso, que é a ideia de fisiologia social, né, que é uma perspectiva durkheimiana para a gente ver o funcionamento da sociedade, tá? Como ela funciona, por meio das suas instituições, que constroem um corpo de regras que vão estruturar a sociedade. Tá? E a questão da morfologia social, que é a forma que a sociedade, os grupos sociais tomam. Tá? Ele usa muito essas duas perspectivas, pensando a sociedade numa analogia com o corpo humano. Também vai ser muito utilizada pelo Radcliffe Brown, como a gente vai ver. Né? Então ele vai dizer, olha, a sociedade é como um corpo humano. Ela tem a sua fisiologia, ou seja, o seu modo de funcionar, com as suas regras, com as suas instituições, né, que tem a função de estruturar, né, os indivíduos em grupo, e a partir dessa estruturação dos indivíduos em grupos, por meio das regras socioculturais, a gente vai ver o formato que a sociedade tem, uma sociedade simples, complexa de castas ou de classes, uma sociedade, uma forma da sociedade. Tá? Isso aqui é outro texto que eu não estou trabalhando com vocês, tá? Isso aqui é um outro texto da divisão da sociologia, tá? Você não vai ver. E para finalizar hoje, deixa eu ver aqui. Aqui a gente vai ver próxima semana, tá? E para finalizar, o fato social, que a gente já falou bastante, né? Deixa eu só sintetizar aqui. Desculpem. Ficando rouco porque eu falei a tarde toda numa reunião. Mas vamos lá. Em mais 5 minutinhos a gente fecha. E aí o tempo restante eu vou falar da prova. Tá? A gente tem um fato social, droga. E para fechar, a gente tem o fato social. Tá? Bom, Durkheim, ele vai trabalhar o fato social em dois diferentes momentos da vida dele. Tá? Primeiro, no começo da sua carreira, quando ele está trabalhando com as regras do método sociológico. E depois, no final da sua carreira, quando ele está pensando já, fazendo uma autocrítica da sua produção. Tá? Então, no primeiro momento, ele vai, vamos falar sobre isso. No primeiro momento, ele vai pensar o fato social como maneiras de agir, de pensar, que apresentam propriedades marcantes de existir fora das consciências individuais. Olha como ele é racionalista. Ou seja, ele acredita que existe uma razão, né, anterior à própria consciência do indivíduo. Né? E a consciência do indivíduo é justamente um processo de apropriação dessa razão coletiva, por meio da educação, por meio da família, por meio da religião, por
meio da política, etc, 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 do direito, etc, etc. Então, um ponto importante, tá, é a gente pensar que os fatos sociais, eles vão exercer coerção nos indivíduos. Essa é a chave para a gente entender a antropologia da escola sociológica francesa e, mais ainda, para a gente entender a antropologia da escola funcional estruturalista britânica, que vai ser inspirada em Durkheim. Então, quando Durkheim ele diz que os fatos sociais exercem coesão individual, quando Durkheim diz que os fatos sociais, ou seja, as instituições coagindo os indivíduos a agir de determinado modo, que as instituições têm a função de coagir os indivíduos a agir de determinado modo, a escola britânica vai pegar isso e vai dizer, olha, a gente vai estudar um modo como as instituições têm a função de estruturar a sociedade com o objetivo de promover a organização social. Tá? Mas isso é um tema que a gente vai discutir mais na frente. Então, os fatos sociais não se confundem com fenômenos orgânicos. É exatamente o que o Heitor trouxe para a gente. Então, os fatos sociais não se confundem com a desregulação de serotonina no cérebro que gera depressão e leva o indivíduo a se suicidar. Não. O indivíduo entra num estado de depressão justamente porque tem fatores sociais influenciando, ele e aquele estado de depressão. Então, os fatos sociais não se confundem com fatos orgânicos, com fenômenos orgânicos. Isso é biologia, isso é fisiologia, psiquiatria. Na época, eu nem sei se existia a psicologia, de fato. Eu sei que na época havia anatomia, neurologia, que é a parte da anatomia que vai estudar o cérebro, e Freud era um neurologista, Freud era um neurologista que dentro da neurologia ele criou esse campo de estudo que é a psicologia, que vai estudar os fenômenos inconscientes dos indivíduos. Então, os fatos sociais não se confundem com fenômenos orgânicos, pois são frutos de representações coletivas, visões de mundo coletivas que são introjetadas nos indivíduos. Tá? Então, os fatos sociais não se confundem com fenômenos orgânicos, não se confundem com fenômenos psíquicos, como a produção de substâncias que vão regular o humor, serotonina é uma delas. Tá? E os fatos sociais é justamente essa dimensão da coletividade do grupo, da coletividade social, materializada nas instituições, que vão influenciar no comportamento individual. Em poucas palavras, o que é fato social? É a razão transcendental das instituições sociais. É a razão externa aos indivíduos das instituições sociais. O que é o fato social? O fato social ele ocorre no momento em que os indivíduos se juntam em grupo. A partir disso, eles criam instituições sociais. As instituições sociais vão se externalizar aos indivíduos, vão adquirir uma racionalidade própria e fazer os indivíduos agirem de modo aceitável dentro das regras sociais. Então, o fato social é esse fenômeno da externalização da consciência individual numa consciência coletiva social que vai fazer com que os indivíduos ajam no mundo respeitando o que foi institucionalizado socialmente. Tá? E aí é isso, pessoal. E aí é isso, pessoal. Eu acho que com esse texto a gente tem uma boa introdução ao que o Émile Durkheim ele propõe em termos de objeto de estudo da antropologia e da sociologia e em termos de modos de se apreender esse objeto. Tá? E aí, bom, com isso a gente fecha essa primeira parte da disciplina.
E aí, a segunda parte da disciplina, eu vou parar de gravar aqui, tá? Para não ficar registrado isso. Cadê, meu Deus? Aqui. Esperem um pouco, viu? Não acabou a aula ainda.